estou vindo aqui falar, né, fazer uma fala em nome de um coletivo, um grupo de coletivos autônomos que já atuam com a cultura digital no Brasil há algum tempo. E essa fala hoje, ela é vamos dizer, um chamamento, né, a outros coletivos e grupos que atuam também nessa área no Brasil, para a gente se juntar e construir alguma coisa que a gente está pensando aqui. E isso é, de alguma forma, o resultado de um decantamento que vem já de uma longa data, né, se articulando dentro dos grupos e coletivos de cultura digital que atuam junto à rede de pontos de cultura. Os pontões nasceram da ideia do MINC, de um edital, de criar pontões e de que esses pontões iam ter um papel diferenciado na rede. E aí, depois de um tempo, os próprios pontões, eles fundamentaram uma nova ação, eles se formataram de um novo jeito. E esse novo jeito já não é mais aquele jeito pensado por um edital. É um jeito que encontrou dificuldades no meio do caminho e que previu soluções, viu soluções e imaginou outras formas de lidar com as questões do dia a dia que estão bastante, talvez, fora daquilo que o MINC hoje imagina que sejam as questões fundamentais para esses pontões continuarem existindo. Dado esse quadro, os pontões se colocam numa situação difícil, porque eles precisam dar continuidade aos seus trabalhos. Ao mesmo tempo, para essa continuidade existir, eles precisam de financiamento e eles não podem mais depender pura e simplesmente dos editais que vinham sustentando as suas ações. Então agora, nesse momento, depois de várias conversas, aqui no Fórum Brasileiro de Cultura Digital, a gente entendeu que é o momento de fortalecer essa rede através de trocas mais colaborativas e de valorização dessa produção e desses serviços que os pontões têm a oferecer. Eu acho que esse movimento da cultura digital, vindo da iniciativa, partindo dos pontões, é interessante por pensar essa emancipação da rede dos pontões do governo, que apesar de ter sido uma iniciativa que começou na esfera governamental, apoiando algumas iniciativas já pré-existentes, o que a gente percebeu durante algum tempo é que havia uma certa dependência dessa rede dos pontões das ações do governo, de posturas do governo e, enfim, esse movimento de cultura digital, a meu ver, a importância dele está em buscar essa autonomia, né? Em buscar mecanismos próprios de que essa rede, através de um fortalecimento de conversações internas e trocas internas, consiga ganhar uma sustentabilidade e não ficar tão dependente dessa cultura do edital, né? Porque a cultura digital, durante um tempo, virou a cultura do edital. Então, eu acho que esse movimento aí talvez seja importante para reverter um pouco isso. Bom, a intenção nossa aqui é a seguinte: a gente, enquanto coletivos que estão espalhados pelo território nacional, atuando com cultura digital, primeiro, como pressuposto, nos reconhecemos como fazedores de cultura digital e da potencialidade que nós temos para juntos atuar, construindo uma nova atitude, uma nova realidade aí. A partir disso, a gente pretende, né, a consolidação de uma plataforma própria de ações espalhadas pelo território, ligadas à cultura digital. Nesse engajamento que a gente está, uma coisa que para a gente é fundamental, porque esse processo foi iniciado do nosso contato, né, entre si, decantando de uma articulação que vem do governo federal através do programa Cultura Viva, da Ação Cultura Digital, e a gente entende que já passou da data, mas nesse momento é a data que a gente consegue consolidar essa história, de nos mobilizarmos de forma independente do governo, para conseguir, inclusive, nos fóruns todos que estão colocados de diálogo, expressar uma opinião coletiva, conjunta, desse coletivo, aberta a todos os outros. Então, deixar claro que essa articulação, ela está num processo super inicial, tem várias outras pessoas aqui, coletivos, que estão juntos dela, mas que no momento não participaram dos momentos, né, das articulações que a gente consolidou aqui nesse espaço do fórum, que foi fundamental, inclusive, para a gente conseguir consolidar isso dessa forma, nesse momento, e que estão convocados a, né, vamos aí, estamos para dentro, vamos fazer. A nossa pauta passa por várias pautas que interessam a vários dos coletivos, inclusive ao governo do nosso ponto de vista. Tanto a história da rede de servidores livres, a gente está conversando sobre formação, né, de programadores populares, pensando que esse gargalo da programação, do desenvolvimento de software livre, é algo que só vai nos servir a partir do momento que a gente conseguir tirar isso necessariamente da academia e fazer isso de outra forma. Né? Ligado aqui nos projetos.
Então eu vou começar a contar aqui essa história e aí eu vou convidar várias pessoas a participar e falar opiniões e coisas que aconteceram, porque muita gente participou disso daqui. É muito difícil dizer quando começou, mas teve um evento marcante, a gente vai escolher aleatoriamente ele como ponto de partida, que é o Mídia Tática Brasil 2003. Um dos organizadores está sentado ali. ¿Podría repetir cuál es el punto de inflexión, digamos, que vos crees que allí comenzó esta nueva época, digamos? Especialmente para dentro do Ministério, porque nesse lugar estava o Gilberto Gil, já ministro, estava o Barlow, John Perry Barlow, que está aqui, estava o Richard Favreau. E nesse dia, nesse debate, foi a primeira vez, pelo menos para mim, que a gente ouviu o ministro da Cultura, Gilberto Gil, falando de tecnologia e falando de cultura digital, com uma abertura de mente, também com uma propriedade e com uma vontade de fazer uma ação consciente nesse sentido, que todo mundo olhou para aquilo e falou: opa, tem abertura aí. O setor de cultura digital é algo que é inexorável, é algo que não tem retorno mais, está imbricado no construto dos processos culturais brasileiros, a questão da tecnologia, a questão do uso das mídias, das novas tecnologias e da internet, não é? Dessa ferramenta extraordinária, né, que é um suporte, não é? Mas também que é em si, né, um material, né, de construção de linguagem cultural e artística, né? Então, compreendo que os pontos de cultura, que são autônomos por natureza, e que tem no Ministério da Cultura uma parceria, um parceiro, quando discutem essa sua autonomia, essa sua independência, né? Até porque no Ministério da Cultura nunca trabalhou com essa possibilidade de dependência, sempre foi de parceria, de troca, né? Tá certo? Eles estão caminhando, estão trilhando o caminho que deve ser trilhado, né? Cada ponto de cultura deve se afirmar, né, como um espaço autônomo, independente, livre, né, de articulação com a sociedade, mas também de articulação com os entes locais, né, com a gestão pública, né, tá certo, dos seus territórios, né, com o prefeito, com a Câmara de Vereador, com o governador, né, com deputados, né, tá certo, com senadores, né, buscar essa interlocução o tempo inteiro, ser um fazedor, digamos assim, né, de cultura, tá certo, com absoluta autonomia e com absoluta liberdade. Não, a cultura e a arte que não é ruidosa, que não é independente, não existe, não serve para nada. É um pleito dos pontos de cultura, eu acho que é um pleito legítimo. Eles não querem ficar no ciclo da dependência, que foi o primeiro ciclo, eles querem um ciclo de autonomia. Me parece justo. O programa originalmente não foi pensado para isso. Hoje ele precisa ser redesenhado para enfrentar o desejo legítimo dos pontos de cultura de caminhar com as próprias pernas, de interferir, de circular. Eles não querem nem a dependência, nem um pai protetor, nem nenhum tipo de visão paternalista. Eles querem autonomia, relações reais, objetivas, e eu acho que eles têm que ser ouvidos e o Ministério está de acordo com eles. O movimento da cultura digital brasileira, especialmente relacionado com os pontões de cultura, é um dos que tem grandes perspectivas de desdobramento, não só no novo governo, mas consiga chegar às esferas estaduais e municipais, né? Porque é um movimento vasto em termos de atendimento de demandas, né? Onde que a cultura digital pode se encaixar, né? E são várias essas áreas correlatas ao movimento da cultura digital, então acho que ela permeia várias outras ações que integram cultura com educação, né? Naturalmente cultura e tecnologia, e eu acredito que para que esse movimento tenha mais força e contornos mais definidos dentro do próprio governo, seria muito importante que essa ação Cultura Digital no Ministério da Cultura
estivesse bastante integrada, né? Estivesse bem azeitada as relações que existem entre as duas secretarias que tratam da questão da cultura digital dentro do Ministério, que são as Secretarias de Políticas Culturais e a Secretaria de Cidadania Cultural. Né? Eu acho que deveria se buscar uma aproximação maior entre essas duas secretarias, para que daí, não é, com uma política única e mais unificada em termos de discursos e ações, pudesse ser possível estabelecer uma comunicação maior com outros ministérios, não é? Exatamente dentro dessa lógica, não é, vamos dizer assim, disciplinar, que a cultura digital permite.